Então, eu quero perguntar aqui para você agora. Nós vamos falar de um caso de um amigo meu que aconteceu com ele, tá? Então, assim, ó, eu pergunto para vocês, qual o resultado que você quer ter? Então, qual é o resultado que você quer ter? Eu vou escrever aqui, ó. Então, lá no canal, a gente fala principalmente de liberdade. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, pode escrevendo ali, tá? Então, eu pergunto aqui para você, qual é o resultado que você quer ter? Então, a gente fala lá no canal de ter mais liberdade. Então, eu vejo um grande problema com quem trabalha com sistemas, que agora eu vou falar sobre um caso de um amigo meu que aconteceu, que gera muito problema, tá? E é a escravidão no trabalho. Então, eu vou contar uma coisa para vocês aqui de um amigo meu, tá? Esse meu amigo, o que aconteceu com ele? Ele ganhou uma grande oportunidade numa empresa grande de trabalho. E essa empresa, ela paga muito bem. Só que tá, tudo bem, ele começou a trabalhar na empresa e ele começou a desenvolver numa linguagem X lá e começou a trabalhar. E ele empolgado, muito empolgado, porque o salário dele já começou com um salário mais ou menos, não era um salário mínimo, mas também não era um salário muito alto, mas era um salário na média ali de 1.500, R$ 2.000 ali, né? E ele estava começando, só que ele se empolgou bastante porque era o início de carreira dele. Ele já estava numa grande oportunidade, numa grande empresa. Então ele já estava começando com uma linguagem de programação para fazer sistemas e a de lá era com sistemas empresariais e uma linguagem bem forte do mercado e muitas pessoas querem trabalhar com a linguagem e ele foi empolgado porque ele acreditou em duas coisas, que ele ia ter uma carreira muito grande lá dentro da empresa e outra que a linguagem de programação que ele estava usando ele nunca ia perder emprego e nunca ia ficar mal. Só que o que aconteceu? Ele chegou lá na empresa e começou a trabalhar. E depois da primeira semana, quando entrou na segunda semana, o chefe dele falou: Ó, fulano, esse computador aqui, ele vai ficar ligado 24 horas. Se tu querer, tu pode chegar em casa e trabalhar e acessar ele e fazer o serviço, terminar aquilo que tu deixou pendente. Ele não, tá legal. Só que aí ele não acessou, ele só trabalhava no horário dele e não acessava. Só que o que aconteceu? Ele disse que chegou um tempo, o chefe dele começou a pressionar ele demais, pedindo para que ele fizesse mais e fizesse mais e fizesse mais e fizesse mais, que ele começou a deprimir. Ele começou a deprimir por um lado e começou a se estressar por outro. E aí ele viu que aquele mundo mágico dele ali não era bem um mundo mágico. Então, o que aconteceu? Ele começou a ficar escravo daquela empresa, escravo daquela linguagem de programação, para que os donos daquela empresa tivessem sucesso e ele estivesse escravo daquilo. Então, ele começou, para ele conseguir entregar os projetos, ele chegava em casa, tomava um café e se grudava a programar, fazer sistemas lá da empresa. E ele ficava até tarde. Só que ele conseguiu fazer isso por um período. Só que depois de um período, ele não conseguiu fazer mais porque acabou, saturou, se estressou. Então aquilo tudo que ele imaginava que era um sonho, na verdade levou para uma escravidão, né? E por que eu estou contando isso para você? Porque ele passou por aquilo, eu também já passei por isso dentro de uma empresa de tecnologia e eu acredito que tem mais pessoas passando. Mas eu acredito que também não precisa ser assim. Tem um outro caso de um cliente meu que me procurou na semana passada para mim instalar na empresa dele sistemas, né? E ele quer fazer tudo por meio de robôs. Então ele disse para mim, Márcio, o que eu quero agora dentro dessa empresa aqui, eu quero é fazer robôs. Eu quero que tudo chegue, todos os arquivos que cheguem, o sistema trabalhe e envie
receba, envie, mande para quem tem que ir, sem interferência humana. Então ele quer um sistema inteligente dentro da empresa dele. E aí eu peguei e falei para ele, eu vou analisar o teu caso e vou ver se eu tenho ferramenta para poder te entregar isso, né? E aí eu estudei isso cerca de 24 horas, mais ou menos, eu dei uma resposta para ele que sim, que era possível fazer aquilo que ele queria. Tinha algumas coisas que dependia de terceiros, né? Aí não. Mas aquilo que estava dentro do alcance dele, dentro da empresa dele, dentro daquilo que poderia ser feito, a gente consegue entregar sim. Então, o que acontece? Isso aí é algo muito interessante porque eu trabalhando ali com ele, falando com ele, ali já gerou o quê? Oportunidade para mim colocar mais pessoas no projeto, mais pessoas para trabalhar junto nesse projeto. Então, olha só como isso aumenta. Então, você olha, tem milhões de desempregados por um lado e tem milhões de pessoas de vagas em aberta em tecnologia. Então, tem alguma coisa errada, né? Ou as pessoas não estão se aprimorando, ou o que está acontecendo? Está faltando vaga. Então, eu quero que você entenda que esses robozinhos que eu falei para ele lá para colocar na empresa dele, para deixar tudo automático, isso eu conseguiria trabalhar numa média de uma manhã ou uma tarde. Então, dá para ser um trabalho mais leve. E é um trabalho que paga muito bem. Então, eu quero que você entenda que não precisa ser escravo do trabalho. Aonde você trabalha ou a maneira que você trabalhava, não precisa ser escravo, porque além de ter muita oportunidade, dá também para você trabalhar em casa, fazendo sistemas e aplicativos, tem muito mercado. Eu, ano passado, deixei de pegar 12 grandes projetos porque eu não tinha mais espaço na agenda. Então, o que nós pregamos aqui é o que? Liberdade. Então, eu pergunto para você, qual é o resultado que você quer? Você quer aprender uma linguagem de programação para ficar que nem esse meu amigo? Você quer aprender uma linguagem de programação para poder ficar que nem eu era também? Então, essas coisas não vão nos dar liberdade. Agora, nós precisamos procurar uma ferramenta entre muitas que nos dá mais liberdade.